Olá, 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 tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de volta. Vocês estavam com saudade, né? Que eu sei. Tô sabendo. Então, por isso a gente tá voltando com uma série de vídeos que o João teve um bate-papo com os alunos de Química de Licenciatura lá da Unesp de Bauru. É super legal. Ele abordou o tema de uso de produtos químicos na agricultura. Ele falou sobre os desafios, sobre as inovações, melhorias, legislações desse mercado agro. E nesse primeiro vídeo, ele vai falar sobre a importância da agricultura no país. Vem com a gente pro Tec Química, o canal que leva química, tecnologia e informação para vocês. Alguém quer falar aí alguma coisa? Pode Ah, falar tem, sem medo. tem muitos prós e contras, né? Tem pessoas que defendem, tem pessoas que meio que taxam de algo maligno, né? Que destrói o meio ambiente, né? Culpa a morte das abelhas por isso, né? Então, Exatamente. eu acho que tem vários prós e contras nisso, né? E Cancerígeno. Tem de tudo. cancerígeno. Exatamente. E vocês, em geral, têm uma visão ruim ou boa disso? Pode falar sem medo. Só tô aqui para ouvir. Eu acho, assim, que é muito importante, né? Porque meio que sem agrotóxico não ia ter produção de alimento em larga escala, né? Então, o custo dos alimentos ia ficar muito caro, né? E isso ia afetar principalmente as pessoas mais pobres. Então, acho que tem um fator econômico aí no meio. Sim, com certeza. Com certeza tem. Tem alguém que se opõe, que acha que tem mais contras do que pró nessa história toda aí? Eu tenho uma impressão ruim, mas eu acho que É. falta informação, né? Eu acho que essa conversa meio que vai levar a isso. Então, é mais falta de informação mesmo, mas a gente fica com aquela impressão ruim mesmo, por esses adjetivos que as pessoas dão, né? De próprio cancerígeno é uma coisa que a gente escuta muito. Isso é verdade. E é verdade mesmo, sabe? Não é mentira, isso é verdade. Os agrotóxicos, eles têm perigo, eles são tóxicos, eu gosto de falar isso. É um produto químico, ele tem sua funcionalidade, mas eles são tóxicos, sim. Eles têm suas vantagens, mas eu quero demonstrar para vocês que existem estudos, existem maneiras da gente reduzir nessa toxicidade, o impacto que causa no meio ambiente, no ser humano, até na flora, né, que tem em volta das plantações, existem sim diversos mecanismos para tentar reduzir isso. Então, é isso mesmo que eu queria, sabe? Queria que vocês mostrassem um pouco a visão de vocês para que eu pudesse falar e conversar para vocês entenderem um pouco mais. Mas aqui eu vou passar um panorama geral para vocês do que é, né, esse mundo agro, qual que é a função desses produtos químicos, como que é a legislação que tem por trás dele, e eu espero que vocês gostem aí. E qualquer coisa também podem ir perguntando, podem, né, ou durante ou no final, fiquem à vontade aí para vocês se expressarem. Então, vamos começar. Primeiro, o que eu vou falar, né? Um pouco sobre a agricultura, a importância do Brasil nesse cenário da agricultura, os produtos químicos que são usados nela, algumas atualidades aí, notícias que têm saído sobre o mercado, né, sobre o uso de agrotóxicos, o uso de produtos químicos, a legislação e quais são melhorias, né, possíveis melhorias que possam se fazer com o produto, né, para a agricultura em geral, tanto para o produto, embalagem. Aí eu vou dar diversas formas para vocês verem. Então vamos começar. Então, um panorama geral da agricultura, né, que eu quero passar para vocês. A agricultura, gente, ela é uma das atividades mais antigas da humanidade, né? Ela nasceu com o primórdio da necessidade da gente se alimentar. Então, a agricultura é o cultivo, né? Você precisa, tem essa necessidade, né? Nós, seres humanos, temos essa necessidade de nos alimentar e precisamos cultivar esses alimentos. Então, é uma atividade que ela é antiga já e que ela nasce, né, dessa necessidade. O Brasil, quero deixar bem claro aqui a importância dele, nesse mercado, ele é muito importante, né?
Não é à toa que ele leva o nome aí de o celeiro, né, do mundo, porque o Brasil vem se destacando demais na agricultura. Tanto agricultura em geral, tá? Tanto pecuária quanto de alimentos, né? Plantas, né? Plantações. Então, o Brasil ele tem uma área de 851,6 milhões de hectares, né? Desses, apenas 300 mil, aproximadamente 300 milhões, né? São destinados para a agricultura. Em 2018, a agricultura, isso representou, né, o valor dela gerado, 21,1% do PIB. Então, ou seja, é uma faixa e uma fatia considerável, né, da nossa economia. E é um dos países mais importantes para essa atividade. E quais são as principais, né, atividades que a gente tem? Quais são os principais produtos que a gente tem, né, como venda? Primeiro é a carne bovina, né, a suína, e os frangos, né, também, a carne de frango também é um produto que sai do Brasil. E a gente também tem as culturas de fumo, né, o fumo também é muito cultivado no Brasil, citros, né, que é a maior representação é laranja, os grãos, soja e açúcar também, né, principalmente aí álcool também, né, que entra nesse sentido. Então, nós temos bastante variedades, né, de produtos que saem daqui, que o Brasil vem se destacando como um dos maiores no mundo. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre as adversidades que a gente tem na agricultura. Então, vamos voltar um pouquinho lá no primeiro slide que eu comentei. Eu falei que a gente tem a necessidade de se alimentar e por isso a gente planta, né? Então, primeiro vem a necessidade do alimento, depois começou-se, né, a produzir isso em grande escala. Quando foi aumentando, né, as escalas, produzindo em grande escala, foi acontecendo o surgimento de pragas. E essas pragas acabaram a gente tendo que usar, né, acabamos tendo que buscar recursos, né, na química para tentar acabar com essas pragas para aumentar a nossa produção. E o Brasil, ele tem 2 pontos que torna ele muito importante nisso. Primeiro, num país tropical, a monocultura ela propicia o surgimento de pragas, então nosso clima ele já propicia a formação dessas pragas. Mas também é uma boa condição para a cultura, né, para a agricultura. A gente consegue no Brasil ter 2 safras no ano. Em países, né, que você tem um inverno mais rígido, eles não conseguem ter essa produção. Então, nós temos essa capacidade e a gente tem investido muito nisso. O Brasil ele é importante por esses pontos, né? Então, ou seja, realmente tem um ponto muito positivo e tem um ponto negativo aí que a gente precisa contornar, né? Então, vamos falar um pouco mais sobre uma geral. Eu trouxe aqui dados para falar sobre. Eu peguei principalmente da soja, tá, gente? Quais são as produções, qual é a área que isso foi destinada para essa plantação. Então, ó, aqui tem os dados da safra de 2016 e 17, 17 e 18, 18 e 19. Tá? Essas datas, assim, é sempre ano quebrado, porque é sempre do final do ano, geralmente é do meio do ano ali para o meio do outro ano. Então, tem essa quebra. Então, a gente tem aí um aumento pequeno, né, de área. A gente tem aqui de 60,9 milhões de hectares, 61 e 63. E a gente tem, nesse mesmo período, uma produtividade de grãos, né, que se manteve constante aí, né? A gente teve um pico aqui, né, de produção em 2016 e 2017 e uma quantidade constante aqui, mais para o final. Pense que aqui também nas áreas a gente tem competido com outros tipos de grãos e outras culturas, né, que pode competir aí. E a gente pode utilizar as áreas também. Tem muito a ver com incidência do clima, tem a ver também com pragas, né, que dependendo do clima, se for muito quente, incide mais pragas. Se tiver muita chuva, a planta não consegue crescer, né, não consegue ter a formação, né, desses grãos. Então, tem muita influência disso também. Mas podem ver aqui que a área cresceu muito pouco e a gente teve uma constância aqui, né, de grãos.
E aqui, por que o Brasil, então, ele é tão importante? Isso daqui eu quero mostrar para vocês que é algo que eles usam muito para tentar justificar por que o agrotóxico é ruim, né? Então, ó, aqui a gente tem, nessa linha verde, é a safra em grãos, tá? E na faixa, na linha laranja aqui, a gente tem o consumo de ingredientes ativos. Ingredientes ativos são os produtos, né? O ingrediente que vai dentro do produto que vai dar a ação que a gente espera. Tá? Isso é o que a gente chama de ingrediente ativo. É como se fosse o ingrediente de um medicamento. Tá? O agrotóxico ele é muito semelhante ao medicamento. Toda vez que a gente for pensar em agrotóxico, a gente lembra de medicamento por causa disso. A ação dele é para combater, né, pragas, no nosso caso é doenças, né, no ser humano, e ele ele pode ter um nome comercial, mas ele tem um ativo ali que ele faz uma função dentro do nosso organismo, não é um remédio. Mesma forma o agrotóxico, tá? Então aqui estão levando em consideração somente a quantidade que tem de ingrediente ativo. Como vocês podem ver, de acordo com o que foi aumentando, né, a produção de grãos, aumentou também o consumo de agrotóxicos. Até chegar em um período aqui que esse valor começou a dar uma estabilizada. Então tem algo que está acontecendo. Esses dados são de 2017, é um dado um pouco antigo, mas é importante a gente entender um pouco isso. Aqui é quanto a gente consome, né, em dólares de agrotóxicos. Então a gente tem aqui o Brasil como o país que mais consome, né, consome em bilhões de dólares em agrotóxico. Né, a gente tem aqui Itália, Índia, Argentina, Canadá, Alemanha, França, todos esses países aqui gastam muito pouco, né, praticamente menos da metade, né, do que o Brasil consome. Porém, quando a gente vai fazer uma conversão diária para o valor com que a gente, né, com a produção agrícola, a gente percebe que o Brasil, ele é o mais eficaz no uso desses produtos. Isso é importante, porque o que acontece? É algo que eu falo que até é muito bom. A nossa agricultura, ela tem áreas muito grandes, né? Os produtores, eles têm áreas muito grandes, então eles gastam muito, eles investem muito num produto. Primeiro, eles não querem investir desnecessariamente, né? Eles não vão colocar algo lá que não seja necessário, que ele não vai ver um resultado para a produção. Segundo, ele não vai querer usar várias coisas, ele vai tentar usar o mínimo possível, porque é um custo muito alto para ele. Quanto menos ele gastar, mais ele vai ganhar, né? Essa conta, ela é básica para todo negócio, né? Para a agricultura da mesma forma. Quanto menos ele gastar para produzir o grão dele, para produzir, né, qualquer que seja a cultura, ele vai ganhar mais, né? Ele vai ter uma, como é que a gente fala, uma gordura a mais ali, né? Eles estão atrás dessa gordura, né? Para ganhar um pouco mais. Então, nós temos que aqui o Japão, por exemplo, é o que tem menos, que tem essa razão maior, né, no caso. Eles gastam mais para poder ter a mesma quantidade de grãos aí, ou no caso é de grãos, que a gente tem no nosso país. Isso é principalmente, tá, gente, devido ao clima também, pelas dificuldades, então eles usam lá nas outras áreas mais defensivos, são defensivos diferentes, defensivos agrotóxicos, tá? Às vezes eu vou falar defensivo porque é por costume, tá? A mesma coisa, defensivo agrícola, agrotóxico, é tudo a mesma coisa. E eles têm essa necessidade de usar, e às vezes não tem formulações que são tão boas. O agricultor, ele é muito exigente nesse ponto. Ele, como eu falei, ele gasta muito, então ele quer uma solução que seja mais eficaz, seja mais barata, que seja mais adequada para a situação dele. Então, o agricultor é que rege muito isso. Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente.